Olá, meu nome é Wander Santana, sou estudante de Ciências Biológicas da UFBA, História da Unijorge, estagiário do Núcleo de Ufologia e Animais Peçonhentos da Bahia, o NOAP. Eu vou apresentar o trabalho Olha as Cobras, Sanitarismo, Ofidismo e o Posto Antiofídico do Butantã, no estado da Bahia, de 1889, ano de proclamação da República, a 1924, fim do governo Seabra na Bahia. O objetivo deste trabalho é analisar o contexto político a nível nacional e local que levaram à fundação do Posto Antiofídico de Salvador, em 1921. Primeiro, é importante falar brevemente sobre o que foram os postos antiofídicos. O cientista Vital Brasil Mineiro da Campanha, responsável por fundar os Institutos Butantã, de 1899 em São Paulo, e o Instituto Vital Brasil, de 1919 em Niterói, imaginou os postos antiofídicos como uma solução para o problema de distribuição do soro antiofídico dos estados mais afastados e não conectados a São Paulo por linha férrea. No decorrer dos anos, esses postos foram ainda determinantes para o processo de instalação do sistema de permuta em suas proximidades. A população coletava serpentes com material entregue pelo próprio posto e recebia de volta soro antiofídico. Além disso, os postos eram responsáveis por fazer tratamento gratuito nas suas proximidades e também por enviar serpentes e ou veneno para os institutos produtores de soro. Na Bahia e também no Brasil, os trabalhos com ofidismo são iniciados pelo médico luso-germânico Otto Wückler, que, apesar de não estar vivo durante o período abordado, foi fundamental para médicos como Pirajá da Silva e Vital Brasil, que são muito importantes para a nossa análise. Wückler publicou a primeira lista de serpentes brasileiras e o primeiro guia de identificação de serpentes venenosas do Brasil. Além disso, foi um dos fundadores da Escola Tropicalista Baiana, do qual Pirajá da Silva, muitos anos depois, foi membro. Porém, uma solução específica e efetiva contra o ofidismo surge apenas com Vital Brasil, responsável por produzir o primeiro soro antiveneno nas Américas e por descobrir a especificidade do soro na virada para o século XX. Na Bahia, os acidentes com serpentes foram e são um grave problema de saúde pública. Mesmo após a descoberta do soro antiofídico, seu uso era restrito às proximidades da cidade de Salvador, enquanto os interiores, como revela o relatório de Belisário Pena e Arthur Neiva de 1916, era feito uso de práticas populares de cura, como a fitoterapia, o álcool, o querosene, a pólvora, práticas mítico-religiosas e, pelos mais letrados, o permanganato de potássio. Desde seu primeiro mandato como governador do estado da Bahia, de 1912 a 1916, JJ Seabra investiu no sanitarismo de Salvador, saciando uma demanda das elites locais pela modernização do espaço urbano, de acordo com as novidades do urbanismo científico europeu, que, nesse caso, pregaram a remoção dos negros, pobres, doentes e das pragas urbanas, como as serpentes, no centro da cidade, e o expurgo também das doenças, que atacavam principalmente a região do Porto e prejudicavam o comércio. Porém, a centralização política no Estado que seu governo buscava não era forte o suficiente em seu primeiro mandato para fazer qualquer tipo de investida nos interiores. Na esfera federal, a publicação dos relatórios das viagens científicas ao norte do Brasil e as constantes epidemias nas cidades e portos do país levaram a uma política de maior centralização da intervenção federal na saúde pública. Esses processos podem ser observados no fechamento da Diretoria-Geral de Saúde Pública e fundação do Departamento Nacional de Saúde Pública em 1920, incluindo os interiores diretamente nas suas obrigações. O DNSP também foi responsável por fiscalizar o contrato dos postos antiofídicos federais, fundados a partir de 1920. É nesse contexto que o posto antiofídico de Butantã, no estado da Bahia, é fundado, aos 17 de março de 1921, por Afrânio do Amaral e dirigido por seu ex-professor, Pirajá da Silva, no Gabinete de História Natural da Faculdade de Medicina da Bahia, durante a curta gestão de Arthur Neiva no Instituto Butantã, em acordo direto com o JJ Seabra e sem contrato com o governo federal. Considerando o que foi dito, a fundação do posto antiofídico do Butantã, no estado da Bahia, pode ser compreendido como uma consequência direta do projeto de Vital Brasil para a distribuição do soro nos estados brasileiros e que foi amparado pelo governo federal a partir de 1920, com as mudanças de perspectiva na política de saúde pública, mas também dos contatos e interesses políticos e científicos de personagens como Arthur Neiva, Pirajá da Silva, Afrânio do Amaral, que encontraram respaldo no projeto seabrista de sanitarismo e urbanização da cidade de Salvador e dos interiores do estado. Essa foi minha apresentação. Obrigado por assistir. Aqui estão as referências das minhas imagens e as referências bibliográficas. Obrigado.